Obrigado, irmã, pela música. Quero saudar a todos que estão entrando agora nos nossos canais para o culto desta manhã. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. O texto bíblico para hoje está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Se você está aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra. No capítulo 14, eu vou ler os versos 19 e 20, depois farei uma breve explicação sobre o capítulo 14 de Ezequiel. Capítulo 14, versos 19 e 20, diz assim: Deus está falando: se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seu filho, nem sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Esse é um texto repetido no Velho Testamento, e especificamente nesse capítulo, pelo menos 4 vezes. Por que isto? O porquê Deus fala desses 3 homens? Por que eles foram escolhidos? Qual é o sentido dessa expressão envolvendo Noé, Daniel e Jó? É o que nós vamos tentar conversar um pouquinho hoje de manhã com você. Na verdade, o capítulo 14 de Ezequiel contém 2 assuntos muito importantes. O primeiro assunto, a partir do verso 1, é uma roda de conversa. Sabe o que é uma roda de prosa? Entre Ezequiel, um profeta de Deus, e os anciãos, ou os líderes, os manda-chuvas do povo de Israel naquela época. E ali eles têm uma conversa, e nessa conversa Deus revela a Ezequiel que o grande problema daqueles líderes era o orgulho e a adoração de ídolos no coração. Então vem uma repreensão. Essa é a primeira parte. Esse é o contexto. Mas, a partir do verso 12, você tem uma mudança de assunto e ficando no mesmo assunto. Sabe quando você muda de assunto, mas você permanece ali no mesmo assunto? Você tem Ezequiel, Deus através de Ezequiel, falando contra Jerusalém e, logicamente, contra todo Israel, fazendo algumas ameaças de juízos que viriam caso eles não se arrependessem. Você tem que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, sempre que Deus faz uma ameaça, Ele está fazendo isso não para matar. Ele está fazendo isso não para destruir. Ele está fazendo isso não para derrotar. Ele está fazendo isso para chacoalhar. Ele está fazendo isso para alertar. Ele está fazendo isto para você despertar dos seus pecados, se arrepender e voltar-se para Ele e se salvar. Pois é isso que acontece no capítulo 14, a partir do verso 12. O que temos aqui? Deus faz 4 ameaças para Jerusalém, e por consequência para o povo, que estava em pecado, que estava em idolatria, que estava longe de Deus. A primeira ameaça é fome. A segunda ameaça é peste, doença. A terceira ameaça é espada, guerra contra eles. E a quarta ameaça é animais selvagens contra eles. Veja, é um quadro caótico, um quadro terrível, espantoso, podemos assim dizer. E então, nessa história toda, nas 4 vezes que Deus faz essas ameaças, nas 4 ameaças, Deus diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem dentro da cidade, eles não iam conseguir salvar ninguém, a não ser eles mesmos. Nem os seus filhos seriam salvos nessa ocasião.
O que Deus está tentando dizer para alertar aquele povo? O que Deus está tentando mostrar? O que Deus está tentando explicar? O que Deus está tentando despertar naquele povo? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender o porquê da escolha. Eu sempre lia a Bíblia e ficava invocado com por que Deus escolheu esses três? Por que não escolheu outros? Ele poderia escolher Davi, por exemplo, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que mesmo diante dos seus pecados, das suas quedas, dos seus altos e baixos, irmãos, a gente entende que Davi foi um homem que sempre se voltou para Deus. Ele podia ter escolhido Abraão. Abraão é o pai da fé. Afinal de contas, aquele povo estava na idolatria. Abraão é um bom exemplo. Ele sai da idolatria de Ur dos Caldeus, abandona aquilo e vai para uma terra que Deus lhe mostrou. Portanto, ele é um exemplo fidedigno de alguém que se afasta da idolatria. Bem, ele poderia ter escolhido algum personagem da sua época. Havia muitos bons homens e mulheres, verdadeiros servos de Deus. Por que ele escolhe Noé, Daniel e Jó? Por uma razão. Se você observar a história de Noé, Daniel e Jó, eles foram, por excelência, intercessores do povo de Deus. O que é um intercessor? O que é uma intercessora? Um intercessor é aquela pessoa que fala a alguém sobre Deus, mas é também aquela pessoa que fala a Deus por alguém. Coloca o seu pedido, coloca o seu problema, coloca a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso Deus. O intercessor é alguém que fala de Deus, mas é alguém que fala a Deus por alguém também. Então, há vagas para intercessores na Bíblia toda. E há vagas para intercessores na igreja cristã dos dias atuais. Deus tem planos com você, que está sentado aí nesse sofá agora. Deus quer fazer de você um intercessor, para orar por aquele filho, irmã, que está longe da igreja. Você precisa calejar seus joelhos de orar por ele. Ele está distante de Deus. Você precisa ser uma intercessora, irmã. Levante-se. Orar por aquele irmão que está longe de Deus, mergulhado nos vícios. E eu tenho orado por um desses. Há vagas para intercessores. Mas esses três homens que estão aqui, Noé, Daniel e Jó, foram intercessores. Senão, vejamos. Noé foi o intercessor que conseguiu salvar pouca gente, mas salvou a sua família. Não é maravilhoso isto? E por isso ele está aqui nessa lista de intercessores. Gente que salvou gente. Outra coisa importante, você tem Daniel. Você lembra dos sábios da Babilônia? Logo que eles chegaram lá em Babilônia, no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Daniel, Daniel, pela sua intercessão, salvou não somente aqueles que não eram adventistas, não eram cristãos, não eram judeus do seu tempo, que eram sábios em Babilônia, que estavam acuados diante da pressão do rei, que queria matá-los porque eles não conseguiam interpretar o seu sonho, mas salvou também os judeus, salvou os cristãos, salvou os seus irmãos, que eram sábios, aqueles jovens que haviam sido levados como cativos para a Babilônia. Então, Daniel surge na história como um grande intercessor que salvou vidas, que salvou pessoas. E Jó? O que podemos falar de Jó? Não tenha nenhuma dúvida que Jó era um tremendo intercessor. Você deve estar lembrado de Jó intercedendo por seus filhos, que iam para as festas, que iam para lugares diferentes naquela época do mundo de então. No entanto, em casa estava um pai cristão, em termos de hoje, fiel, fervoroso, mas preocupado com seus filhos, e ele os colocava diante de Deus. Se você mergulhar um pouco mais na história de Jó, verá que essa característica lhe era inerente.
Porque mais tarde ele também intercede pelos seus amigos, que embora equivocados, que embora errados nas suas concepções teológicas, precisavam do amor de Deus, da graça de Deus, para não destruí-los por conta disso. Jó é um intercessor por excelência. E o que mais temos desses homens, irmãos? Nós percebemos neles um certo poder que nós precisamos ter, que eu preciso ter, que você precisa ter. O poder da influência moral. Você lê a história de Noé. Que poder teve esse homem que conseguiu pregar 120 anos, que conseguiu construir uma arca, que creu em Deus, apesar da ciência da época dizer o contrário. Aqui nunca choveu, portanto nunca vai chover, nunca vai cair água do céu, muito menos um aguaceiro, muito menos alguma coisa que cause uma catástrofe. Mas Noé creu, perseverou, continuou. Ele é um exemplo, um homem de uma influência moral e espiritual tremenda. O que falar de Jó, não precisamos nem comentar. O que dizer de Daniel? Tão perto de Deus, tão forte nas suas convicções, tão forte na sua fé, tão forte no seu relacionamento com Deus, que no livro de Daniel não há narrativa de nenhum pecado na vida de Daniel, embora ele fosse pecador, mas era tão perto de Deus que não havia espaço para as questiúnculas menores do pecado na sua vida. Bem, isso me faz lembrar de Jesus, quando disse que vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Ele está falando aqui em termos de influência. Um crente, um cristão, ele influencia. Ele é uma referência na sua família. Ele é uma referência no seu trabalho. Ele é uma referência na rua. Ele é uma referência nos seus negócios. Ele é uma referência em tudo que ele faz e tudo que ele é. A maioria das pessoas hoje são Maria vai com as outras, com todo respeito às Marias, né? Eu não sei de onde surgiu essa expressão. Eu ainda quero pesquisar sobre essa expressão. As pessoas hoje são levadas. As pessoas hoje são massa de manobra. O cristão não pode ser assim. O cristão influencia e só pode ser influenciado pelo bem. Esses três homens saltam aos nossos olhos como três homens de Deus e poderosos. Poderosos na influência, poderosos na intercessão, poderosos com Deus, poderosos com os homens que os rodeavam, com as mulheres que estavam perto deles. Mas, meus irmãos, o texto bíblico deixa uma coisa clara. Esses homens que eram poderosos com Deus, com a intercessão, poderosos com os homens pela influência moral e espiritual, eram também homens limitados. Limitados por quê? O contexto aqui diz que eles eram limitados porque eles não conseguiam transferir a sua obediência para as pessoas. Eu diria, a obediência não é algo transferível, é algo que você pode copiar, é algo que você pode ser inspirado, é algo que você pode ser motivado pela obediência de alguém, mas você tem que decidir ser obediente. O caráter, tampouco, também não é transferível. Eu não posso ter o caráter de Jó, eu não posso ter o caráter de Noé, eu não posso ter o caráter de Daniel na minha vida. Um outro ponto importante, a experiência também não é transferível. Cada pessoa tem que ter uma experiência com Deus. E nesse tempo de angústia, haverá tempo pior do que esse, eu lamento em lhe dizer. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos nos aproximando do fim, nós teremos momentos angustiantes nesse mundo. Por quê? Porque cada vez mais os homens estarão distantes do padrão de Deus.
e distantes desse padrão de Deus, eles farão coisas horríveis. Essa semana, o Brasil inteiro foi chocado com a revelação, ou com a confirmação daquilo que já suspeitávamos, a respeito da morte daquele menino no Rio de Janeiro, que morreu, muito provavelmente, ao que tudo indica, esbofeteado, torturado pelo próprio padrasto, sob a anuência da mãe. Isso é muito triste, isso é muito chocante, especialmente quando se trata de uma criança. Qualquer pessoa nos chocaria, mas quando se trata de uma criança, isso mexe com as nossas entranhas, não é verdade? Isso mexe com as nossas emoções, isso mexe conosco e nos deixa cheios de indignação. O pior de tudo isso é que isso é cometido por pessoas adultas, pessoas cultas e pessoas que se dizem cristã para ganhar votos dos incautos, da massa de manobra. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer é que não basta se dizer cristão, nós precisamos ter uma experiência viva, real com Deus. O tempo de angústia está se aproximando e nós precisamos dessa experiência pessoal com o nosso Deus. Os que se renderem às circunstâncias desse mundo, aos pecados desse mundo, às ideias desse mundo, vão fracassar. Nós estamos precisando mais do que nunca de um Noé, de um Daniel, de um Jó. Você não pode esquecer que nós marchamos para o fim de todas as coisas. E há necessidade de nós termos esta experiência real com Deus, mais do que nunca nos dias que estamos vivendo. Eu costumo falar que não adianta você se preparar antes, minutos antes de uma partida. Você precisa se preparar muito tempo antes. Você precisa estar habilitado para aquilo. Muitos de nós sabemos que o mundo marcha para seu fim. Muitos de nós sabemos que acontecimentos probantes que vão mexer com a humanidade ainda estão por vir. Decretos, coisas que vão mexer, coisas da escatologia bíblica. E a pergunta é, estamos nós prontos? Estamos nós prontos para o dia do fechamento da porta da graça, que ocorrerá antes da volta de Jesus? Quando Deus vai dizer, quem é puro, purifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. A história de Ezequiel me leva a pensar nisto. Me leva a pensar na história do salve-se quem puder. Quando a porta da graça se fechar, não vai ser salve-se quem puder, porque ninguém vai poder ser salvo. Nós ainda podemos nos salvar se quisermos. E a pergunta é, o que estamos fazendo com esta oportunidade, irmãos? Amigos que estão nos assistindo agora. Será que nós estamos como aquele povo do tempo de Ezequiel? Que muitos deles pecaram contra o Espírito Santo. Se você continua lendo o capítulo 14, você vai perceber que Deus dá ali um nuance de esperança, que diz que alguns desses iriam se salvar. E eles iriam dizer que Deus tinha sido justo por destruir os outros. Isso aqui é um quadro do tempo do fim também. De pessoas que vão se perder porque pecaram contra o Espírito Santo, porque resistiram terminantemente aos apelos do Espírito Santo. Esse é o quadro do mundo. E tomara que não seja o meu e o seu quadro. Então, meus irmãos, há um paralelo entre esses três personagens e nós que vivemos no tempo do fim. Eu começo por Noé. Noé foi firme num mundo, como eu já disse, secularizado, descrente, imoral e irreligioso. Pois esse é o tempo que nós estamos vivendo. E Deus está pedindo de mim e de você que sejamos firmes na fé, enquanto isso perdura. Quando eu miro o holofote para Daniel, eu percebo alguém que permaneceu firme e fiel entre os infiéis. Adorador entre os idólatras. Esse foi Daniel. E quando eu vou a Jó, eu percebo alguém íntegro, e como estudamos na lição da Escola Sabatina de hoje,
perfeito diante das perdas e firme na fé, no meio de tantas teorias erradas sobre o próprio caráter de Deus no seu tempo. Então, o grande apelo de Deus para você e para mim é que a salvação é individual, você precisa ter uma experiência com Deus, a obediência não é transferível, o caráter não é transferível, mas você e eu precisamos entrar num relacionamento, num concerto, numa aliança com esse Deus, se é que ainda não entramos. E se estamos fracos, eu posso estar falando nesta hora alguém que está fraco na fé, alguém que está desanimado, alguém que está a ponto de desistir de tudo. Persevere. Noé, Daniel e Jó foram perseverantes, foram firmes na fé. Mas, infelizmente, eu devo lhe dizer o que Ezequiel disse. A fé dos seus irmãos, a fé de Daniel, de Jó e de Noé, a minha fé, a fé da sua esposa, irmão, a fé do seu marido, irmã, a fé do seu pai, filho, ela não pode salvar você. Você precisa entrar num relacionamento fiel com Deus. Num livro chamado Parábolas de Jesus, comentando a respeito do tempo do fim, nós lemos o seguinte: essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição e rogam aos outros que lhes supra a falta em assuntos espirituais. De quem ela está falando? Ela está falando da classe de pessoas muito real hoje, que na hora H, na hora do problema, na hora que eles veem que as coisas estão de fato indo para um fim, eles pedem ao pai, à mãe, ao irmão, ao conhecido, ora por mim, para eu melhorar, para eu me salvar, não é? E ela diz aqui, quando despertam sua indiferença, discernem sua destituição e rogam a outros que lhes supram a falta em assuntos espirituais. Porém, ninguém pode remediar a deficiência dos outros. Eu diria, o relaxamento, a negligência dos outros. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro, ninguém pode receber por outro o Espírito Santo. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é o fruto da operação do Espírito. E aí, então, ela cita nesse livro a passagem de Ezequiel 14, que eu acabei de ler. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Parábolas de Jesus, página 224. Que esses pensamentos possam me alertar e alertar você nesta ocasião. Experiência, caráter não são transferíveis. Eu preciso ter uma experiência real com Deus. Está você disposto a abrir a sua vida? Nós vamos ouvir uma música. Enquanto ouvimos, pense, estou eu comendo a comida espiritual da mão dos outros? Estou eu tendo relacionamento com Deus de terceira? Ou eu tenho uma vida real com Deus, como Noé, Daniel e Jó? Que Deus abençoe.